Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é dia 24 de março, segunda-feira, e nós temos como um verso para memorizar, um verso especial para a semana, está em Romanos capítulo 13, verso 8, que diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. A lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de liberdade. A gente tem falado aqui isso no nosso canal. A lei é um reflexo do próprio caráter de Deus. Se Deus é amor, logicamente a sua lei é uma lei de amor. E o tema de hoje é: a lei é santa, justa e boa. Então, Deus é santo? A sua lei tem que ser santa. Deus é justo? A sua lei tem que ser justa. Deus é bom? Então a lei de Deus é uma lei boa. Algumas pessoas argumentam que a lei de Deus não vale mais nada, que tudo que nós temos que fazer é simplesmente amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus nos mostra os limites que a gente tem que ter de uns para com os outros e a forma como Ele deseja de ser adorado. Deus não pode ser adorado de qualquer forma. Tem que ser da forma como Ele deseja, como Ele nos orienta. E se Ele fez isso, se Ele orientou, se Ele colocou lá escrito na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é porque é importante, não é de qualquer forma. Não vou adorar a Deus em qualquer dia, de qualquer forma, mas nos dias certos, na forma certa, tem um jeito correto. E esse é o jeito que tem a ver com reverência, com adoração, com a santidade de Deus. Entender quem Deus é extremamente importante para a gente ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Ele. Se a lei de Deus ela é santa, justa e boa, não é uma lei que simplesmente passou. Algumas pessoas argumentam que a lei de Deus não vale mais nada, né? Como se fosse qualquer coisa, mas é o contrário. A lei de Deus ela é pertinente para os nossos dias, ela é extremamente importante. Deus diz na sua palavra que até que os céus e a terra passem, nenhum ar e nenhum tio nada da palavra de Deus iria passar. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, verso 18. A lei de Deus ela é eterna. Então não tem essa de que a lei não vale mais nada. Então, mas eu preciso entender como é a lei de Deus. O que é relevante para mim? Porque assim, existe uma parte da lei que, de acordo com o apóstolo Paulo, foi cravada na cruz do Calvário. Tem coisas que não são mais importantes. E o que não é mais importante? O que eu não preciso mais observar? São as leis, e presta bastante atenção, são as leis que apontavam para Jesus e o sacrifício dele na cruz. Então, cordeirinhos, sacrifícios, isso perdeu sua importância. Isso não é mais relevante para a gente, porque eram sombras que apontavam para Cristo, que é o verdadeiro, que é o original de todas as coisas. É o plano de salvação de Deus exposto para a gente através dessa forma pedagógica de Deus. Deus usou ali os exemplos, os símbolos, para nos mostrar como o plano da salvação ele funciona, como é que a lei de Deus funciona. Isso a gente não precisa mais observar. Agora, os 10 mandamentos, as questões de saúde que são importantes ali para nosso cuidado pessoal, os princípios de saúde, as leis alimentares, são coisas que Deus escreveu que não necessariamente tem a ver com os 10 mandamentos, mas tem a ver com o nosso autocuidado e também com o cuidado que temos com o nosso semelhante. Se Deus é o nosso autor, Ele deixou nas Escrituras Sagradas orientações para que a gente possa seguir e ter uma vida plena, uma vida realmente feliz em todos os sentidos, porque esse é o plano de Deus, porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. E nós vamos agora estudar a Palavra de Deus através do livro de Romanos, no capítulo 6. Vamos deixar que a Palavra de Deus nos mostre a mensagem para hoje, para esse dia especial, que é segunda-feira, que é o começo da nossa semana de trabalho, né? Algumas pessoas já começaram domingo, mas a semana útil, né, é a partir de segunda-feira, de segunda a sexta-feira. Então vamos então a Romanos capítulo 6, os versos 1 a 3, onde nos mostra um pouquinho mais sobre a lei de Deus, o caráter dessa lei e a importância dela, apesar ou depois da morte de Cristo. Vamos lá então, Romanos capítulo 6, versos 1 a 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Tipo assim, eu fui salvo por Jesus, agora então eu posso fazer o que eu quiser? É isso? Vamos lá. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja só o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, que apesar de Jesus ter morrido na cruz e feito tudo o que é necessário para a nossa salvação, temos uma parte importante.
E essa parte importante é vivermos longe do pecado. E o que me mostra o que é pecado? A lei de Deus. A lei de Deus aponta para aquilo que é errado, não faça isso, não faça aquilo, para nós estarmos em liberdade. Então eu não vivo pecando porque simplesmente eu quero pecar, porque eu gosto do pecado, eu não vivo ali no meio do errado. Pelo contrário, como eu sou uma nova criatura em Cristo, eu vivo uma vida para Deus. Eu dedico o meu coração, eu dedico a minha vida para estar com Jesus. Eu me afasto do pecado e a lei de Deus, que é santa, justa e boa, me mostra os parâmetros para que eu possa viver uma vida justa, boa, correta, ao lado de Jesus. Vamos continuar com outro texto? Agora Romanos capítulo 7, versos 7 a 12. Romanos capítulo 7, versos 7 a 12. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Veja, aqui Paulo usa os 10 mandamentos de Deus, porque o não cobiçarás pertence à lei eterna dos 10 mandamentos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Talvez você ache que seja um pouquinho difícil de entender esses versos, mas deixa eu explicar para você. Nós que estamos em Cristo Jesus, não vivemos para o pecado, vivemos para Deus. E a lei de Deus me aponta o pecado, me mostra o que é errado. Essa é a função da lei que é santa, justa e boa, que não morreu na cruz do Calvário. A lei eterna de Deus, que são os 10 mandamentos. Só que a lei, ela não pode me salvar. Por mais que eu observe, a palavra de Deus sempre diz que não somos salvos pelas obras, mas pela fé, pela graça de Cristo derramada em nós. O sacrifício de Jesus é que me salva. Então é assim, a lei ela serve para me mostrar o que é certo, me mostrar o que é errado, me apontar a direção, mas somente Jesus pode me salvar. A função da lei, que é santa, justa e boa, é me mostrar o caráter de Deus. E não me vincular ao pecado, mas me ajudar a ficar longe dele e assim, através da graça, ser salvo. Veja como o plano de Deus é tão especial, tão grandioso. Quando a gente começa a estudar a sua palavra, quando a gente começa a entender que tudo tem o seu lugar. Quando Deus deu os mandamentos no passado, ele sabia que esses mesmos mandamentos seriam importantes para a gente hoje. Não matar, não roubar, não adulterar, não ter falsos deuses, não levar o nome de Deus em vão, guardar o santo dia do Senhor. Todos esses princípios, 10 princípios, são eternos e são para o nosso bem e se resumem em amar a Deus e amar ao nosso semelhante, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Lembrando, eu não posso amar o meu semelhante se eu não me amo. Então tudo que tem a ver com Deus tem a ver com amor. O amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Olha que beleza, olha que especial o plano de Deus para a gente. Convido você nesse momento a se entregar a Jesus e juntos orarmos, pedindo a graça para a gente poder entender, internalizar no nosso coração a lei de Deus, para que a gente possa refletir o caráter do Senhor e assim sermos mais felizes e estarmos em paz. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos pelo teu carinho, te agradecemos pelo teu trabalho no nosso coração, porque a lei de Deus, a lei da liberdade, é uma lei que é eterna. Jesus não veio abolir a lei de Deus, pelo contrário, Jesus veio cumprir os mandamentos do Senhor. E aquilo que apontava para Jesus, que realmente nós não precisamos, significa que agora temos Cristo. Então nós entregamos mais uma vez nosso coração a Jesus, o Cordeiro de Deus, confiando no Senhor, e te pedimos, nos ajuda a ter uma visão melhor, mais clara dos teus mandamentos, para termos mais comunhão com o Senhor, que é Deus, que é um Deus santo, justo e bom. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser, no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.